Fala galera, tô tentando gravar aqui pela 37ª vez, mais ou menos, não contei, mas já perdi as contas de quantas vezes eu tentei gravar esse vídeo aqui. Meu computador não tá colaborando hoje, mas eu espero que dessa vez vai sair certo. A empolgação para falar sobre esse assunto ainda continua a mesma, porque hoje eu vou falar sobre competição intraespecífica, um dos fatores aí muito importantes quando a gente fala em flutuações populacionais, para a gente entender, né, para quem está acompanhando aí os meus 3 últimos vídeos, eu estou falando sobre ecologia de populações, então falei sobre história de vida, falei sobre aspectos reprodutivos e falei sobre outros parâmetros populacionais também, e hoje eu vou falar sobre a competição intraespecífica, um dos principais fatores moduladores aí da abundância dos indivíduos dentro de uma população. Então a aula de hoje ela tá bem legal, preparei umas animaçõezinhas show aí para colocar nos meus slides. E vocês estão se perguntando aí, vocês devem estar notando alguma coisa. Meu gato tá puxando o fio do notebook aqui. Gato, gato, você não faz isso porque eu já gravei 30 vezes, não faz gravar 31, né? E deixa eu ver se ele não desligou a bateria aqui. Não, tá tudo certo ainda. Esse aqui é o Darwin. Deixa eu mostrar o Darwin aqui pra vocês, ó. Darwin é meu pet, tá? Darwin, você tá no YouTube. Fala oi pra galera. Darwin não quer falar oi, ele tá naquela fase em que você só morde as coisas, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre competição intraespecífica. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa massa. Vocês vão perceber que a natureza, ela é cruel, mas não cruel de um jeito ruim. Ela é cruel porque na visão humana, né? Mas na verdade a natureza, ela é efetiva, ela é eficaz e os indivíduos, eles precisam ser selecionados. Então a gente vai abordar um pouquinho de seleção natural também. Para isso, a gente vai recordar alguns conceitos passados aí de ecologia para que eu consiga desenvolver bem com vocês esse assunto. Então tá aí no esquema um organismo aí no centro, tá? Um organismo qualquer, de uma espécie qualquer, para a gente não importa, isso é hipotético. Então você tem aí um organismo. Ao redor desse organismo, né, tá todo o ciclo de vida que esse organismo desempenha. Em geral, um organismo ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, esse seria o geral. Porém, ele pode morrer a partir do momento que ele nasce, ele já morreu. Quer dizer, ele pode morrer, né? Não morreu, nada a ver. Então, a partir do momento que o indivíduo nasce, ele pode morrer. Então, isso é um fato, essas coisas não podem, não acontecem necessariamente nessa ordem. Mas pensando aí no indivíduo com um ciclo de vida que ele completou todo o seu ciclo de vida, ele nasceu, cresceu, né, se desenvolveu, se reproduziu e morreu. Porém, tudo isso acontece dentro de um círculo de um círculo de condições e recursos, que isso é chamado de nicho ecológico. Então vocês lembram lá do conceito de nicho? Acho que eu não postei essa aula aqui no YouTube ainda, mas eu posso postar daí uma aula, tem uma aula montada aí exclusivamente sobre o conceito de nicho. Mas para a gente relembrar aí de uma forma mais grosseira, nicho na verdade é o conjunto de condições e recursos que um organismo utiliza. Na verdade, o nicho ele não é uma coisa palpável, né? O nicho é uma ideia, né? Ele pode ter múltiplas dimensões. Então, cada condição, cada recurso que um organismo utiliza é uma dimensão de um nicho. Então, o nicho na verdade ele é uma coisa multidimensional. Ele pode ter vários aspectos abordados aí quando a gente considera o nicho de uma espécie. Então, todo organismo ele desenvolve o seu ciclo de vida aí dentro das condições e recursos ali que estão disponíveis e que ele necessita para ter o seu desenvolvimento mesmo. Porém, na prática, é isso daí que acontece, porque na prática nenhum indivíduo ele está sozinho, nenhum indivíduo ele completa o seu ciclo de vida sozinho. Em algum momento esse indivíduo ele vai se deparar com a atividade de outro indivíduo aí da mesma espécie. Do contrário, né, pelo menos no momento da reprodução aí, ele tem que encontrar outro indivíduo da mesma espécie. Mas todo indivíduo, em algum momento, ele se depara com um organismo da mesma espécie que ele ou com algum efeito que outro organismo da mesma espécie que ele ocasionou. Então, vocês observam aí que alguns indivíduos estão bem no meio das condições e recursos, outros estão mais jogados ali para o canto, né? Todo mundo queria estar ali no meio, porém nem todos conseguem. Isso é um fato da natureza, né? Os indivíduos eles estão aí dentro, porém às vezes não tem recurso para todo mundo, então alguns vão ficar fora ali das condições e recursos que seriam as condições ótimas para eles. Além disso, a gente vai considerar agora uma população hipotética, para a gente começar a desenrolar esse tema aí. E essa é a primeira animação dos meus slides, vocês fiquem ligados, ó que chique que ficou. Eu tenho uma população hipotética aí de gafanhoto, né? Então gafanhoto é um animal herbívoro, ele vai se alimentar de ervas, né? De plantas herbáceas. Então tá aí a erva que o gafanhoto se alimenta. Ele vai até a planta,
e se alimenta daquela planta. Ele se deslocou até a planta. Então, quando ele se desloca de um ponto X ao ponto Y para buscar alimento, esse deslocamento ele custa energia. Ele vai ter que bater suas asas, o batimento das asas vai movimentar músculos e esses músculos eles consomem ATP. Então, quando o indivíduo ele se desloca, ele procura alimento, ele está gastando energia. Então, logicamente que essa energia que ele buscou, ela tem que ser maior do que a energia que ele gastou, né? O indivíduo ele tem que sair com um saldo positivo aí, do contrário, não vale a pena ele buscar esse alimento que ele foi atrás aí, que ele foi buscar. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho mais gafanhotos, eu tenho mais ervas dentro daquele espaço, né? Porém, todos os gafanhotos, eles são da mesma espécie. Então, obviamente que eles buscam os alimentos de forma parecida, né? Não existe um indivíduo, uma população aí onde alguns indivíduos são herbívoros, outros são carnívoros, eles estando aí tudo no mesmo ambiente. Não, as espécies normalmente elas têm características parecidas. Se um é onívoro, todos são onívoros. Se um é herbívoro, todos são herbívoros, tá? Então, isso é comum, tá? É uma característica geral aí das espécies. Daí, o que que acontece? Em alguns casos, você tem mais indivíduos do que recursos, né? Tá vendo ali? Eu tenho 3 ervas e eu tenho 4 gafanhotos. Daí, o que que acontece? Os mais espertos, eles vão chegar primeiro, enquanto que o mais lerdão aí, o indivíduo que ele não possui características aí muito favoráveis, pode ser que ele não chegue a tempo de consumir o alimento antes dos indivíduos da mesma espécie ali consumir a mesma quantidade de alimentos. Então, o que que pode acontecer? Se esse indivíduo não achar rápido outra fonte de alimento antes que outros indivíduos da mesma espécie achem também, pode ser que esse indivíduo ele venha a falecer por falta de recursos alimentares ou que ele não consiga se desenvolver ou não chega a se reproduzir. O que para a natureza, para a seleção natural, é o mesmo, né? Dá no mesmo. Se o indivíduo ele não se reproduz, ele não desempenhou o seu papel ali dentro da sua população. Então, a gente consegue aí estabelecer algumas definições, né? Nós conseguimos fazer algumas inferências sobre essas observações que nós temos. A primeira delas é que indivíduos de mesma espécie, eles têm necessidades semelhantes. Como eu disse lá no exemplo dos gafanhotos, sendo da mesma espécie, eles vão se alimentar das mesmas coisas, eles vão sempre buscar indivíduos da mesma espécie para a reprodução. Então, lembrando que muitas vezes o parceiro sexual é um recurso também. Não sei se vocês lembram, né? Recursos são todos aqueles fatores que são consumíveis, né? Alimento, toca, parceiros sexuais, tudo isso é um recurso consumível. No caso, uma condição, né, são fatores ambientais que não são consumíveis. Temperatura, salinidade, pH, são coisas que os organismos eles não consomem, mas sim eles toleram ou eles sobrevivem nelas, mas eles não as consomem. Então nós estamos falando de recursos, tá? Aquelas coisas que eles consomem. Então, sendo indivíduos da mesma espécie com necessidades semelhantes, pode acontecer que a demanda combinada por um recurso pode exceder a sua oferta imediata, que era o que aconteceu ali nos exemplos do gafanhoto. A demanda, você tinha 4 gafanhotos, então a demanda seria 4 ervas, porém só tinha disponível 3 ervas. Então, o que que aconteceu? A demanda combinada, ela excedeu a oferta imediata, ou seja, excedeu a oferta do recurso que estava ali disponível. Então, uma vez que isso acontece, os indivíduos eles vão ter que competir por recurso, né? Antes eu do que o outro. Na verdade, a regra da competição é bem assim o que acontece na natureza. Os indivíduos eles vão atrás dos recursos para eles chegarem a um tamanho bom para conseguir gerar uma prole boa. Então, ele vai precisar utilizar recursos energéticos para isso. E alguns ficam privados desses recursos. Então, a definição de competição intraespecífica é essa que está escrita aí em cima. Ela é uma interação entre indivíduos provocada por necessidade comum de um recurso que leva à redução da sobrevivência. Ou seja, aquele que não conseguiu se alimentar direito, aquele que não conseguiu a quantidade de recursos suficientes, vai ter uma redução da sobrevivência, podendo vir a morrer ou podendo, de repente, não se desenvolver totalmente. Não só da sobrevivência, mas também crescimento ou reprodução de pelo menos alguns dos indivíduos competidores envolvidos. Então, tudo isso pode ser afetado. Sobrevivência, crescimento e reprodução, tudo isso é afetado
pela competição, pelo menos por alguns dos indivíduos. É lógico que quem vai ser mais afetado são aqueles menos favorecidos, são aqueles que não têm as grandes habilidades competitivas aí. Então, logicamente que os que têm as melhores capacidades competitivas, eles vão gerar mais descendentes, eles vão se reproduzir melhor e, consequentemente, serão selecionados aí pelo processo de seleção natural. Então, vamos analisar agora o caso dos gafanhotos e o caso das ervas. Então, a gente vai ver numa sequência de efeito em cascata o que aconteceu no caso dos gafanhotos. Primeiro, né, os gafanhotos, eles gastam energia procurando ervas, porque eles precisam sair do lugar e ir até onde está a erva que ele vai comer. Depois, quanto mais gafanhotos houver na população, maior a chance de esgotamento das ervas. Então, vocês viram lá no exemplo, tinha 4 gafanhotos, tinha 3 ervas. As ervas se esgotaram imediatamente, se esgotaram até faltou para alguns indivíduos. E quanto menos ervas disponíveis, maior o gasto energético para procurá-los. Sim, porque aquele indivíduo que ficou sem erva, ele vai ter que sair dali e procurar erva em outro lugar, porque senão ele vai morrer de fome, né? Então, se tiver poucas ervas, os indivíduos vão ficar gastando muita energia procurando ervas em todo lugar. Às vezes pode achar, às vezes pode não achar. E quanto mais indivíduos tiver, menos erva tiver, maior vai ser o gasto energético procurando por ervas aí. E além disso, quanto maior o gasto energético procurando por ervas, menos energia se torna disponível para o seu desenvolvimento e reprodução, porque na verdade é para isso que os indivíduos eles alocam energia. Lembra na aula passada, na última aula de ecologia que eu lancei, quando eu falei sobre trade-off, né? Ou seja, um recurso energético, né, um recurso energético, ele está disponível para reprodução e ele serve também para crescimento. Porém, aquilo que foi usado para reprodução não vai poder ser usado para crescimento e aquilo que foi usado para crescimento não vai ser utilizado para reprodução. Trade-off, então, significa aquela troca, né? Ou seja, toma lá, dá cá, um recurso utilizado aqui, eu fico devendo em outro lugar. Então é basicamente esse conceito. Se você quiser saber mais, acesse o vídeo anterior a esse na lista aí, na lista de ecologia que tem aí no meu canal. Vocês vão acessar o vídeo sobre história de vida, é quando eu falo sobre trade-off, né? Agora eu não lembro se está no vídeo de história de vida ou se está no vídeo de aspectos reprodutivos, mas vai estar num dos dois lá. Eu sei que eu já gravei um vídeo falando sobre isso. E quanto menor o desenvolvimento e reprodução, ou seja, foi afetado porque não conseguiu tantos recursos energéticos, menor a contribuição para as gerações seguintes. Então tudo isso resultou numa menor contribuição para as gerações seguintes, ou seja, aquele indivíduo que foi desfavorecido não passou os seus genes adiante, enquanto que aqueles que foram mais favorecidos passaram melhor os seus genes adiante. Agora vamos analisar o que aconteceu no caso das ervas, coluninha da direita aí. Quanto mais ervas próximas uma das outras, maior é a sombra que as folhas de umas exercem sobre as outras, porque o recurso que as plantas precisam é luz, né? Elas fazem fotossíntese, então elas precisam estar debaixo da luz lá para poder fabricar o seu próprio alimento. E além disso, as raízes das plantas precisam se espalhar pelo solo para pegar água e os nutrientes inorgânicos. E também isso ocasiona competição. Então, quanto maior as ervas próximas umas da outra, maior quantidade de sombra. Ou seja, uma erva está crescendo ali do lado, vai fazer sombra na outra, ou seja, vai limitar a quantidade de luz. Ou seja, aquela lá já vai estar competindo com a outra ali do lado por luz, né? Então, a luz que foi utilizada na fotossíntese de uma não vai poder ser utilizada na fotossíntese de outra. Passou um caminhão aqui do lado, espero que não dê para vocês ouvirem aí no vídeo. E da mesma coisa as raízes vão se ramificando ali umas próximas das outras e elas vão competir por água, elas vão competir por nutrientes. Então, tem competição tanto na parte de cima quanto na parte de baixo aí de uma planta, ela vai estar competindo com as plantas adjacentes. Portanto, maior gasto energético para o crescimento em busca de luz e ramificação das raízes. Isso, menos energia sobra para reprodução, porque a planta ela vai estar gastando energia para crescimento. Lembra do conceito de trade-off, né? Crescimento consome uma energia que não vai estar mais disponível para reprodução. A planta, ao longo da vida, ela vai ter que balancear isso daí. Porém, se ela gastar muito energia crescendo, ela não vai se reproduzir direito. E aí, na última afirmação, a gente chega à conclusão que quanto menor a energia disponível para reprodução, menor contribuição para as gerações seguintes. Ou seja, em ambos os casos de competição, tanto no caso dos gafanhotos quanto no caso da erva, o efeito foi o mesmo, que a competição leva a uma redução da contribuição para as gerações seguintes. Essa é a consequência direta da competição intraespecífica.
Mais adiante, ecologia de comunidades, quando a gente chegar lá, a gente vai ver competição interespecífica. Mas por enquanto, estamos falando de competição intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, com indivíduos da mesma espécie, tá? E de espécies diferentes vai ser em outro momento e uma outra aula. Agora, a competição ela pode ser de dois tipos, já que a gente entendeu os efeitos e as consequências da competição, agora a gente vai entender que elas são de dois tipos. A competição por exploração, tá? Esse tipo de competição, né, o primeiro tipo aí, os indivíduos eles não interagem diretamente. Ou seja, tá havendo a competição, mas um indivíduo ali, ele não se entrou em contato com outro indivíduo, né? Eles apenas, né, é uma competição que os efeitos dela respondem a nível de um recurso que diminui devido à presença e atividade de outros recursos. Então, olha essa animação show que eu montei aí para vocês. O gafanhoto espertão foi lá, comeu uma erva, tinha outra ali do lado, ele comeu a outra erva também. Quando o gafanhoto lerdão chegou, não conseguiu comer nenhuma das duas. Então vocês percebem que, em momento nenhum, o gafanhoto lerdo entrou em contato lá com o gafanhoto que era mais espertão. Isso significa que eles não precisaram brigar, nenhum gafanhoto saiu no soco. Sair no soco é esquisito, né? A gente saiu na pata, né? Nenhum gafanhoto saiu na pata e na mordida com outro gafanhoto. Por quê? O que chegou por último nem chegou a ver o outro gafanhoto. Ele simplesmente chegou lá onde procurando alimento já não tinha mais porque o outro foi lá e pegou. Então não houve contato direto, não houve confronto, não teve nada do tipo. Agora olha esse outro exemplo que é o outro tipo de competição, que é a competição por interferência. Então nesse caso os indivíduos, sim, eles vão interagir diretamente uns com os outros. Então, pode ter lá um momento em que simplesmente a presença de um vai assustar o outro, ou eles vão sair no soco, sair na mordida, seja lá o que for, e daí eles vão acontecer. Daí eu separei um exemplo aqui do Simba e do Mufasa. Vocês gostam do Rei Leão? Lógico, eu fiz uma animação com o Rei Leão aqui. Tá aqui uma população de zebras, né? Que o Simba vai se alimentar de zebras, porque ele é um leão, ele é um carnívoro, isso não mostra no filme, né? Mas na verdade, o Simba tá o tempo todo com a boca cheia de sangue, a zebra estraçalhada, gnu estraçalhado, né? Essas coisas, né? Lógico, da Disney tudo é um conto de fadas, mas na natureza não é assim. Então, um leão se alimenta de zebras. Então, tem lá um determinado espaço onde tem zebras, lá na savana africana. E aí tá lá o Simba, o Rei Leão, e ali é o território dele, né? Ele caça lá, tem as fêmeas dele ali, então só as fêmeas do bando dele e ele é que podem caçar nesse ambiente. Lembrando, gente, que é lenda esse negócio de que só a fêmea do leão caça. Isso é lenda. Na verdade, é que o grupo geralmente ele é constituído por mais fêmeas do que macho. Então, obviamente, que a maioria dos registros são feitos por fêmeas caçando, mas leões machos eles caçam sim, tá? Né? Provavelmente em menor quantidade do que as fêmeas, porque eles gastam muito tempo protegendo o território, mas eles caçam. Se eles precisarem, eles caçam sim. E tem vários vídeos de leão macho aí caçando, é perfeitamente normal. Mas junto com o Simba tem o Mufasa, o Mufasa não, o Scar, que tá lá expulso, né? Tá lá longe das terras do reino, ele foi expulso, porém lá não tem uma grande quantidade de alimentos, né? Se bem que esse Scar aí tá com mais cara de Simba do que o Simba, né, verdadeiramente dito, né? Mas só para vocês verem que um dos leões ele é mais forte, mais robusto, né? E o outro leão, o Scar ali, ele é o leão mais fraquinho. Então o que que acontece? O Scar olha aquela quantidade de zebras e fala: "Caramba, né? Esse território podia ser meu. Eu podia matar ele igual eu fiz com o Mufasa e tomar esse território aí, porque tá cheio de alimento, enquanto aqui onde eu tô não tem". Aí o que que ele faz? Ele tenta invadir. Quando ele tenta invadir, o Simba vai lá e pimba, né? Dá uma patada lá, dá uma mordida, espanta o Scar, pode deixar ele realmente machucado, né? Então, nesse caso, vocês percebam que um indivíduo, ele entrou em contato com outro indivíduo, teve contato direto, teve confronto, teve mordida, né? E a gente pode pensar assim, mas então o Scar gastou energia à toa? Gastou. Né? Ele não mediu as consequências da investida dele, ele perdeu e ele gastou energia à toa. Porém, o Simba aí gastou um pouquinho de energia também. E agora, sobre o outro assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre competição unilateral. Então, muitas vezes, o efeito da competição ele não é igual para todos os indivíduos. Então, nesse caso, quando a competição é dita unilateral, um sofre mais, outro sofre menos. No exemplo anterior,
tanto o Simba quanto o Scar, eles sofreram com a competição. Por quê? Né? Provavelmente os dois saíram machucados lá, então, só que o Scar, ele foi o mais prejudicado do que o Simba, porque ele não conseguiu pegar, invadir aquele território lá. Mas o Simba gastou um pouquinho de energia, porque ele teve lá, lutar um pouco com o Scar e tal, então ele vai ter que, ele chegou a ter um certo gasto energético, que ele podia estar caçando, podia estar copulando, mas na verdade ele estava lá brigando com o Scar para defender o território dele. Então, naquele caso, foi bilateral, né? Porque os dois saíram prejudicados, né? Porém, um saiu levemente mais prejudicado que o outro. Porém, nesse caso, quando a competição ela é unilateral, um dos lados ele sai muito mais prejudicado do que os outros, né? Os que são os competidores fracos, eles não contribuirão ou contribuirão muito pouco para as próximas gerações. Então, nesse caso, quando ele é unilateral, alguns indivíduos eles não chegam nem a se reproduzir, eles morrem antes de se reproduzirem, enquanto os competidores fortes têm uma alta contribuição para a população, eles não morrem, para eles tanto faz, os outros são tão fracos que ele, tipo, né, entre aspas, aí, ele tá cagando para os outros indivíduos porque ele é muito forte, ele é muito bom, então ele não é afetado por esse tipo de competição. Então, os efeitos da competição intraespecífica são dependentes da densidade populacional. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês verem esse gráfico aí, que é um gráfico de 3 dimensões, tá? É um gráfico onde eu tenho população de cervos, tá? Esse gráfico, vamos entender aí primeiro o eixo Y e o eixo X. O eixo Y é esse que está na vertical, tá? Do lado direito, aí do lado esquerdo de vocês, desculpa, tá escrito assim: probabilidade de sobrevivência ao inverno. E no eixo X, que é esse que está em contato aí com o eixo Y, é o tamanho da população de fêmeas de cervo vermelho, ou seja, né, eles só mediram a população de fêmeas, mas lógico, tem bastante fêmea, tem bastante macho também, então o eixo X aí está representando o tamanho populacional. Se vocês olharem por enquanto só é, esses dois eixos aí do gráfico, vocês vão ver que quanto maior a população, né, olha lá no eixo X, quanto maior a população, menor a probabilidade de sobrevivência durante o inverno. Então, o tamanho da população aumenta, diminui a probabilidade de sobrevivência, porque se a população está alta, os indivíduos estão competindo muito entre si. Daí chega no inverno, não tem alimento para todo mundo, né? Então muitos vão morrer no inverno. E no terceiro eixo, que é esse que está aí no canto direito, está escrito peso ao nascer, está demonstrando que quanto menor o indivíduo nasce, também menor a chance dele sobreviver. Então, olha, nessa ponta aí dos indivíduos onde eles nascem em torno de 4 quilos, e você tem uma população de fêmeas de 170, o gráfico está assim, ó, ele abaixou. Por quê? Os indivíduos que nascem com 4 quilos e uma população de 170, ele vai morrer com certeza, porque é muita competição e ele é muito pequeno para aguentar a competição quando chegar o inverno. Então, é quase que 100% de chance desse indivíduo morrer. Agora, olha o outro lado aí desse terceiro eixo, no peso ao nascer. Os indivíduos que nascem com 9 quilos, ou seja, aqueles que nascem já grandes, eles já podem competir um pouquinho melhor. Então, olha como a sobrevivência deles ali está alta. Enquanto que no outro lado do gráfico, não tem um lado do gráfico que está abaixado assim, e tem um outro lado do gráfico que está levantado, que é o lado oposto a esse 170 aí. Naquele lado é quando você tem uma população baixa de fêmeas, você tem indivíduos nascendo grandes, né, em torno de 9 quilos aí, e a consequência disso é uma alta taxa de sobrevivência. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Quanto maior a densidade populacional, ou seja, quanto mais indivíduos dentro de uma população, menor a chance de sobrevivência por competição. Ou seja, se tem muitos indivíduos, começa a aumentar a competição e muitos indivíduos começam a morrer em decorrência da competição. Aí nós caímos então em um conceito de densodependência, né? Ou seja, a densidade afeta as taxas de mortalidade de uma população, ou seja, isso vai depender da densidade populacional. Em densidades apropriadas, a competição intraespecífica, ela pode conduzir à mortalidade ou fecundidade dependente da densidade. Então, se aumentar muito a densidade, tiver muitos indivíduos ali,
isso pode isso pode aumentar a mortalidade ou a fecundidade, porque alguns vão começar a competir ali por parceiros sexuais também e não vão ser fecundados. Então isso pode diminuir a fecundidade, ou então eles não se alimentaram direito, a fêmea não conseguiu produzir ali um número de óvulos suficientes ali para ter uma prole grande como deveria. E sempre que há competição intraespecífica, seu efeito é dependente da densidade populacional. Por quê? Se tiver poucos indivíduos, então tanto faz, vai ter alimento para todo mundo, então não vai ter efeito da densidade. Então, o efeito da densidade não afeta quando a densidade é baixa. Não tem competição intraespecífica porque tem recurso ali para todo mundo. Então, olha esse gráfico. Esse gráfico aí, ele está mostrando o número de sobreviventes. Então, observa ali na chave marcada com o número 1, que a sobrevivência dos indivíduos ela está aumentando. Né? Ela está aumentando conforme o número de ovos. Então, quanto mais ovos, mais indivíduos sobrevivem. Porém, quando está chegando ali no 2, observa ali o número 2, quando chega ali, já tem tantos indivíduos naquela população que não aumenta mais o tanto de indivíduos o tanto que sobrevive. A taxa de sobrevivência ali, ela acaba não aumentando mais. Agora, se continuar aumentando o número inicial de ovos, ou seja, se essa espécie hipotética aí tiver uma quantidade cada vez maior de ovos, vai ter tantos indivíduos jovens competindo por recursos que ao invés de aumentar a taxa de sobrevivência, começa a diminuir a taxa de sobrevivência por efeito direto da densidade populacional. Então isso a gente chama de densodependência. E aí nós caímos no último conceito aí, que é o conceito de capacidade de suporte, essa letra K famosa aí em ecologia, que é quando a população ela já se encontra regulada pela densidade. Então, a gente pode inferir que ao atuar sobre as taxas de natalidade e mortalidade, a competição intraespecífica ela pode regular uma população até uma densidade estável. Ou seja, vai chegar um momento em que os indivíduos a população vai estar aumentando. Porém, a hora que a densidade começar a afetar, vai parar de aumentar essa população, porque vai ter muita competição. E aí essa população ela tende a ficar estável, ela para de aumentar e ela também não diminui. Ela simplesmente ela para de aumentar porque atingiu a sua capacidade de suporte. E a densidade em que a taxa de natalidade é igual à de mortalidade é o que a gente chama de capacidade de suporte. Então, esse ponto onde a mortalidade e a natalidade elas estão em equilíbrio, a gente chama de capacidade de suporte. Então, é só a gente olhar essa figura aí, ó. Na densidade populacional, que é do eixo X, o eixo horizontal, ela vai aumentando. Né? Numa densidade populacional baixa, as taxas de natalidade são altas e as taxas de mortalidade são baixas. Conforme eu aumento a minha densidade populacional, a mortalidade vai aumentando, porque vai aumentando a competição, e a natalidade ela vai diminuindo, porque como vai competindo, esses indivíduos eles vão competindo, não vai ter recursos para todo mundo se reproduzir. Então, a taxa de natalidade ela vai diminuir. E quando ela tiver igual à taxa de mortalidade, quando essas curvas elas se encontram, eu digo que a minha população ela atingiu a capacidade de suporte, ela tende a se estabilizar quando ela atinge essa característica aí que é a capacidade de suporte. Então, essa aula ela vai ficando por aí mesmo, gente. Eu espero que tenha dado certo dessa vez. Se vocês assistiram até o final, é porque essa gravação deu certo e o meu computador não travou. Então, bom estudo aí para todo mundo. Eu espero que se vocês tiverem dúvidas, vocês comentem aí. Não esqueçam de se inscrever, de me seguir lá no Instagram também, que eu vivo postando enquete, vivo postando coisas de biologia também. E deixe suas dúvidas, tá? Se você não entendeu alguma coisa da aula, escreve ali sua dúvida. Se você quer uma aula específica, você fala assim, Cabelo, fala um pouco sobre tal coisa, sobre tal assunto. Escreve ali nos comentários também. Ou então escreve qualquer coisa que vocês quiserem ali nos comentários, né? O espaço aí é de vocês, o comentário tá aberto aí para vocês. Beleza, gente? Bom estudo para todo mundo.